E hoje a gente vai ter uma conversa, uma reflexãozinha aí de algo que rolou na minha vida e que eu, achei bacana compartilhar com vocês. Talvez faça com que gere novas reflexões, né? Quem sabe? Se não, se for apenas uma conversa, já vai ter valido muito a pena e o meu propósito. Mas antes de qualquer coisa, vamos lá? Curte, comenta, compartilha. Se der para hypar, hype, por favor, o vídeo. É muito importante que você tenha esse tipo de interação aqui com o canal, porque aí sim o YouTube entende que o canal é relevante, que o conteúdo é bacana e distribui ele aí para mais pessoas. Dessa forma, o canal cresce. Qual que é o assunto de hoje? Vendi meu carro. Depois de 31 anos dirigindo. Sim. E aí eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: eu reconheço, respeito e honro os meus privilégios. Eu sou muito privilegiada dentro da sociedade brasileira e também acho que da sociedade mundial. Mas eu também respeito, reconheço e honro as pessoas menos privilegiadas que eu, né? E faço aí o que está ao meu alcance para que essa desigualdade diminua cada vez mais. Dito isso, eu vou contar aqui a minha experiência de como é que foi, como é que eu tomei essa decisão e como tem sido minha vida, né, depois dessa decisão muito importante. Bom, foram 31 anos dirigindo, né, dirijo desde os meus 18 anos. E como eu disse, né, mesmo antes quando eu não dirigia, eu nunca dependi de transporte público, eu sempre tinha carro da família, né, para me levar nos locais. Então eu ganhei uma vida, né, com esse conforto, com esse comodismo de sempre ter um carro ali à minha disposição. E eu sou uma pessoa muito independente, muito proativa. O carro sempre, né, me deu essa liberdade de locomoção. Teve períodos da minha vida que eu usava carro assim absurdamente e fazia total sentido eu mantê-lo em minha vida. Mas, né, tô nesse momento aí de flerte, já quase, acho que já passei da questão do flerte. Acho que já tô num namoro, já indo pro sério com o minimalismo. E assim, a questão que mais me pega no minimalismo é a leveza, né, que você tem quando você começa ali usar o minimalismo na tua vida, a liberdade também, né, que o minimalismo te proporciona, e a questão de o que realmente faz sentido você manter na tua vida. E aí eu acho que tudo isso conversa muito bem e traça uma qualidade de vida que eu vislumbro para mim, né, daqui para frente. E aí, né, nessa questão, eu estava percebendo ali algumas questões com o carro que eu já estava ficando descontente, né? Hoje, na minha realidade atual hoje, eu não preciso de carro para trabalhar, né? Eu estava usando o carro ali uma média de 3 vezes na semana, e aí eu comecei a, né, assim, sentir aquele peso, né? O peso financeiro do carro, né? Porque tem toda a questão financeira. O desgaste, né, emocional ali de você estar dirigindo e prestar atenção para, né? Porque você tem que dirigir por você e pelos outros. A questão também de segurança, embora, né, eu ainda me sentisse mais segura dirigindo em algumas situações. E aí eu fui vendo, né, que essa questão já estava me incomodando, já não era mais essa questão de tanta liberdade, porque na época que eu dirigia muito, não existia Uber, não existia táxi, né? Quer dizer, táxi até existia, mas era uma coisa bem mais rara, né, do que hoje. Então, você dependia única e exclusivamente de transporte público, se você não tivesse um carro, né? O que também entra para mim na questão da segurança. E fui começando a repensar situações, né? E ver que talvez o carro hoje, para mim, não fizesse mais tanto sentido quanto fez, né, no passado. E aí comecei a pensar, refletir, digerir, né? Fiz lista ali de prós e contras. Pensei excessivamente antes de tomar essa decisão, porque sim, é uma decisão importante, não é tipo, ai, desistir de uma blusa, eu vou lá no shopping, compro outra e tá tudo certo, né? É uma questão burocrática e financeira infinitamente maior, então não dá para você, ah, não, ó, vou lá, vendi hoje um, vou lá, compro amanhã outro. Não é assim, né? Então,
assim, eu me dei esse tempo, eu analisei sobre vários aspectos antes de tomar realmente a decisão, conversei com algumas pessoas, né, próximas também, porque sempre acho que uma cabeça pensa, que várias cabeças pensam melhor que uma. E aí cheguei a essa conclusão, então, de vender o carro. E outra coisa, né, muito interessante, assim, né, mesmo eu estando com o carro, tendo o carro ali à minha disposição na garagem, eu já estava usando o Uber para fazer algumas situações, né, por exemplo, eu quero ir num teatro à noite. Então, já tinha a questão de dirigindo o carro sozinha à noite, questão de segurança já me pegava um pouco, a questão do estacionamento, que são caríssimos, a questão, a volta, a mesma coisa. Então, assim, se eu tivesse que ir num teatro à noite, eu já iria de Uber, eu já não iria de carro. Se eu tivesse que fazer um exame distante, eu também já não iria de carro, eu iria de Uber. Então, assim, eu estava pagando o carro, mas eu já estava usando o Uber para algumas questões ali fora da minha rotina cotidiana, sabe? Questão de compras, né, do dia a dia. Eu já faço muitas compras online, né? Então eu só intensifiquei isso em questão de mercado, compro grosso online, recebo aqui, pronto. E questões pontuais, né, que eu preciso ali, eu quero ir no hortifruti para poder escolher ali as frutas, verduras, legumes. Então eu pego o Uber, vou, faço, volto, tá tudo certo também. E aí eu vi, né, que era isso, assim, que realmente eu já estava usando pouco carro para o custo absurdo que ele é, financeiro e mental, psicológico e tudo mais, e que eu podia resolver minha vida sem de Uber, né, em questão de mobilidade. Aí caiu a ficha de que eu não precisava do carro como eu achava que precisava ou como eu precisei em outras épocas da minha vida. E a gente sabe, né, que um carro no Brasil, ele é sinônimo de status, né? A gente ainda tem essa cultura aí meio medíocre a respeito disso. Mas ele não é só isso, né? Assim, é um bem caríssimo, caríssimo. Quanto mais novo ainda o carro, mais caro ele é. Então, entra IPVA, entra seguro, porque você ter um carro sem seguro é completamente inviável, principalmente numa cidade como São Paulo, acho que no Brasil inteiro, mas principalmente aqui em São Paulo. Entram as manutenções técnicas ali anuais que tem que existir, recall, troca de óleo, calibrar pneu. O combustível também é caríssimo, né? A questão do estacionamento, porque eu mesmo com seguro eu não parava na rua, sempre que houvesse a possibilidade de eu parar no estacionamento, eu parava, por essa questão da segurança, por eu prezar muito essa questão da segurança. E fora tudo isso, né, que eu falei de questões financeiras, tem todo o desgaste mental, né, que é você estar dirigindo, que você dirige por você e pelos outros, para não provocar ali um acidente, porque por mínimo que seja uma encostadinha, nossa, já vai uma parte burocrática ali absurda para resolver. E, obviamente, né, coisas mais sérias, evitar coisas mais sérias, enfim. Então, tem esse desgaste. Tem um desgaste que também, você também está sujeita ali à questão da violência. Eu com o Uber, pode até ser meio que ilusória, tá? Mas eu me sinto mais segura de ter ali uma outra pessoa e de eu não ser o ser ativo de estar dirigindo o carro, né? Pode ser ilusória, mas me sinto mais segura, né? E sempre essa questão de, vou num lugar, ai meu Deus, tem estacionamento perto, ai não tem, ai vou deixar o carro na rua e ficava inquieta porque o carro estava na rua, sabe? Pesava muito essa questão dessa manutenção mais cotidiana ali do carro, né? Meu último carro ele era branco ainda para ajudar, eu nunca tinha tido carro branco. Gente, você tem carro branco a cada 2 dias, você já tem que lavar, porque senão fica aquele pó preto horroroso. Então, além disso, também tinha essa manutenção que eu tinha que fazer. E assim, eu nunca fui a pessoa louca, apaixonada por carro, que gosta de fazer esse tipo de coisa. Então, para mim, isso era um peso, era um estresse, sabe? Ter que levar para lavar, pagar para lavar, enfim. Então, aí eu vi, né? Fui fazer a lista ali de prós e contras. Eu vi que a lista de contras estava muito maior que a lista de prós. E falei, gente, é isso. Né? Chegou aí o momento de desapegar desse grande bem, sonho de muitos brasileiros, que foi também meu sonho, que cumpriu um papel importantíssimo na minha vida por muitos anos, mas que hoje já não faz mais sentido
e que mesmo eu tendo esse apego, né, emocional, de ter o carro ali à minha disposição, eu vou abrir mão dele sim, pela questão financeira de que com o dinheiro que eu vou economizar com o carro, eu posso usar para outras coisas que me deem mais prazer, que façam mais sentido para mim, e também para me liberar dessas obrigações de fazer as manutenções, essas questões que perturbavam ali minha mente, de ter que levar para lavar, levar para fazer recall, levar para fazer a manutenção anual, e troca pneu, e troca óleo, e troca, sabe? E aí tomei a decisão, me organizei, fui lá e vendi. E aí estou vivendo sem carro tem aproximadamente 2 meses, e tem sido assim muito tranquilo, sabe? Realmente libertador, posso falar assim. Hoje eu vou olhando, né, por onde eu tô, então eu vejo, poxa, aquela loja bacana, que eu nunca tinha passado ali 200 vezes, eu nunca tinha visto a loja, por quê? Porque eu tava ali focada em dirigir, prestar atenção no trânsito, né, e tudo mais. Então, você vê, né, o seu mundo ali ao redor de uma forma diferente do que quando você está dirigindo. Essa tranquilidade, né, de você não ser responsável por estar dirigindo, então você pode ir trabalhando no carro e resolvendo outras questões. O custo financeiro, que talvez nesse primeiro ano eu não sinta tanto, né, porque eu já tinha pago ali PVA e tal, mas que, né, eu acredito que no futuro isso vai contar muito. Continuo, né, fazendo as compras mais pesadas aí de mercado online e o que eu preciso comprar, mesmo que seja mercado ou hortifruti, eu pego o Uber e vou e tá tudo certo, tranquilo, não tem sido um problema isso. E, né, a questão que eu fiquei ali mais assim, tipo, ai meu Deus, vou vender o carro, mas e se eu precisar me mudar? Porque eu sou uma pessoa meio nômade, sabe? Fico muito tempo num lugar. O carro ajuda nisso, né? Muito. Então, essa questão, né, de, ai, se eu me mudar, o que eu vou fazer com o carro? Né? Outra questão, nossa, se eu quiser viajar de carro, né? Coisa que eu não faço, tá? Muito difícil. Mas, ai, tá, São Paulo tem um litoral bacana, posso querer pegar o carro e ir para o litoral. Posso. E aí eu pensei, gente, fácil. Se eu precisar de um carro para essas questões mais pontuais, eu alugo um. Simples assim, né? Que vai me gerar ali um custo pontual. Se eu precisar, tá tudo certo. Porque quando você vai viajar, você quer se deslocar de carro, você não aluga um carro? Qual a diferença, né? Então, quero viajar aqui para o litoral de São Paulo, ou para, enfim, qualquer outro lugar próximo que eu quero ir de carro, alugo um carro. Vou fazer uma mudança. Aluga um carro ali por 2, 3 dias, a quantidade de tempo que vai me suprir ali a necessidade para fazer a mudança. E pronto. Financeiramente é muito mais rentável, porque, né, são questões pontuais e muito eventuais. Não tem também todo esse desgaste aí psicológico, mental, porque, né, você também ali está dirigindo em questões pontuais, dias pontuais. Então, foi como eu resolvi minha questão. Agora, estou te falando tudo isso, contando a minha experiência, tá? Que talvez te leve a refletir, pensar na tua vida, como funciona um carro na tua vida, né? E não significa que a minha escolha tenha sido a mais incrível ou que seja boa para todo mundo. Porque, eventualmente, uma pessoa que precisa do carro para trabalhar todo dia, realmente não faz sentido pagar Uber para fazer isso, né? Uma pessoa que use o carro todo dia, aí precisa fazer muita conta para ver se faz sentido financeiramente ou não, né? Então, assim, é a minha experiência, o que eu estava usando o carro, né, as minhas necessidades, que eu quero, sim, te levar a refletir na tua vida. Quem sabe você veja aí, poxa, é verdade, né? Olha só, a Sil falou isso, realmente não estou usando tanto assim, às vezes posso fazer uma graninha extra que pode me render uma viagem, pode me render um investimento, né? Ou simplesmente aliviar as minhas contas no final do mês ou não.
pelo amor de Deus, não, eu uso o carro todo dia, nem pensar de vender meu carro. Sei do custo absurdo que é um carro no Brasil, mas preciso manter isso aí. E, gente, tá tudo certo, tá? Eu estou dizendo que, para mim, que sou uma pessoa muito prática, muito objetiva, que tenho, né, minha vida hoje estabelecida de uma forma que não necessite de carro tão frequentemente assim, pude fazer essa escolha e essa escolha me trouxe mais liberdade financeira, liberdade mental, mais coerência com esse momento de vida que eu tô agora, né? Que tá aí nessa questão, conversando muito forte com o minimalismo. E eu acho que é isso. Agora eu quero saber aqui o que, que você acha disso, né? Você acha uma loucura vender o carro? Na tua vida hoje, o carro é muito importante ou não é? Você tinha pensado nisso ou você estava vivendo ali no automático? Então, assim, esse vídeo foi para gente, eu gravei para a gente poder conversar e refletir sobre essas questões, né? Que eu acho interessante, porque sempre cabe uma reflexão na nossa vida, né? Para a gente estar ali reavaliando, escolhendo caminhos novos ou mantendo os que a gente já tem, caso faça sentido. E é assim que a gente vai evoluindo, né, aqui nessa vida. Não quero conversar muito com vocês sobre isso, sobre também outras coisas. Vai ser um prazer ler, responder e trocar com vocês aqui nos comentários. E por hoje é só, a gente se vê aí no próximo vídeo. Um beijo.